Olá pessoal, eu sou o Thiago Nunes e hoje eu vou fazer um vídeo explicando um pouco aí sobre o aumento dos preços no supermercado. Lembrando que eu não estou justificando o aumento, estou explicando os motivos, né? E eu faço isso para ressaltar que muita gente gosta de pregar em velórios. Portanto, não caia em politicagem, não caia em historinha, em contos românticos. Se atualize, se informe-se, ok? Mas antes, quero pedir vocês sigam minhas redes sociais, acompanhem meus vídeos no YouTube, Facebook e Instagram. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar o que é inflação. Inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Ele tem uma média entre o que aumenta e o que diminui. Se esse resultado for positivo, é inflação, ou seja, um aumento generalizado das coisas. Ou, se tiver uma diminuição, se for negativa, é uma deflação. A inflação ela é medida pelos índices dos preços para o consumidor, que no Brasil é pelo IPCA, Instituto Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É um índice utilizado no sistema de metas para a inflação. A projeção esse ano é de 3,3%. Lembrando, né, que é uma média do que aumenta e do que diminui. O segundo ponto que eu gostaria de tocar é a inflação acumulada. Decorrente aí da pandemia, a gente tem um acúmulo de inflação. O que seria isso, basicamente? O produtor, ele, em vez de aumentar o preço dos produtos, porque a produção está mais cara, ele mantém a margem, ele faz uma queima de margem, mantendo os produtos no mesmo valor. E ele faz isso basicamente para continuar a venda. Ou seja, vamos pegar como exemplo o ano de 2020. Digamos que te dar um exemplo, você produz 50, exemplo aqui para você entender, né? Ficar mais perto da nossa realidade. Você produz 50 mil pães por ano. Você precisa comprar farinha, precisa pagar seus funcionários, precisa pagar energia elétrica e você tem um lucro aí de 5 centavos a cada pão que você vende. Com toda a pandemia, com tudo isso, com a expectativa de diminuir o preço, o que você prefere? Continuar e vender esses 50 pães ou vender pelo menos 20 mil pães e deixar 30 mil lá estocado? Não dá certo, né? O pão vai se estragar. Então o que você faz? Você diminui de 5 centavos, por exemplo, nem tem ideia quanto que lucra o pão, né? Mas você diminui de 5 centavos para 2 centavos, por exemplo. Você mantém o preço, as vendas continuam e você não tem lucros, né? Tem pouco lucro, mas é melhor do que perder. Mas chega um ponto que você vai ficar no prejuízo. Em vez de você ganhar 2 centavos, você já vai empatar. E depois empatando, você já vai ter prejuízo. Então, não dá para ter prejuízo. Então, você é obrigado a repassar esse aumento para o consumidor. E você repassa um aumento para chegar pelo menos a uns 3 centavos, 4 centavos ali de lucro novamente para diminuir aquele prejuízo. Então, isso é inflação acumulada. Ou seja, a gente tem um acúmulo de inflação de 7 meses, que está por volta aí de 7 a 11% a estimativa. Então, nesse mês de setembro, muitas das coisas também aumentaram por causa disso. O produtor ele estava acumulando essa queima de margem e agora aí sobe tudo repentinamente. E falando diretamente do aumento do preço, né? Muitos perceberam que aumentou o arroz, o leite, o feijão, o óleo de soja principalmente. E muito ocorreram por causa de algumas questões. A primeira, o que é? O aumento da exportação. Lá fora, o Brasil está se dando bem, muita gente está comprando do Brasil. Por quê? Porque a nossa produção se mantém de qualidade e se mantém boa. Isso ao contrário de muitos países que
fizeram lockdown e tal, que diminuiu a produção. Então isso acarretou um aumento na exportação. E para ajudar ainda, teve o auxílio emergencial que aumentou o consumo do povo. A população está comprando mais arroz, feijão, óleo, e isso aumentou a demanda. E também para ajudar, a oferta da época para cá diminuiu um pouco, porque a gente está entre safra, que se fala, entre uma safra e outra, que a demanda ela diminui um pouco, principalmente do leite, estamos aí entre safra, então ela diminui um pouco. Então você vê, aumentou a exportação, aumentou o consumo interno e diminuiu a oferta, ou seja, o preço vai lá para cima, porque é aquela regra da procura e da oferta, né? Quanto mais gente procurando o seu produto, mais estão dispostos a pagar mais caro, então o produto aumenta. Então esse é uma das questões que estão influenciando no aumento aí repentino do preço das coisas. E também há de se destacar que muitos produtores esse ano optaram pela soja. Por quê? Porque a soja está pagando mais. A demanda chinesa está aumentando bastante a demanda por soja, então muitos não têm como produzir soja e arroz, por exemplo. Então eles optam pelo mais caro, no caso seja a soja. Então por isso que também está aumentando bastante os outros produtos. Eu gostaria de ressaltar também, em último ponto, que o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor contra aumento arbitrário, ou seja, é quando o fornecedor ele se aproveita do estado social que está nos envolvendo, no caso a pandemia, para fomentar a sua atividade, o seu lucro. Isso é vedado, ou seja, quando um produto não tem aumento e ele aumenta vendo que a demanda do produto está aumentando, então isso já caracteriza aumento arbitrário e cabe aos órgãos como o PROCON, por exemplo, alguns, né, investigar essas questões. Existem muitos órgãos de defesa aí do consumidor, já participei de alguns, e fazem um trabalho aí relevante, um trabalho sério. Por exemplo, a margem de lucro aí de um mercado em torno do arroz é de 30%. Se até uns 35% ali dá para, né? E se a gente vê que, por exemplo, em janeiro ele tinha uma margem de 32% e agora, com o aumento da demanda, ele está botando uma margem de 60%, isso não é justificável. Tem que se justificar. Não justificando, cabe multa aí e até crime aí contra a ordem econômica. Ok, pessoal? Então, eu não posso afirmar se está acontecendo esse aumento arbitrário, até muito porque as associações de supermercado estão reclamando desses aumentos, mas cabe aos órgãos competentes aí fazer a devida investigação. Salientar também que a OAB, a Ordem dos Advogados, também tem uma comissão especializada em direito do consumidor. Também eu acredito que deve atuar, né? Não estou vendo nenhuma movimentação nesse sentido, mas acredito que deve atuar, que isso é uma questão aí muito cara para a população. Infelizmente, muitos acreditaram que a economia resolvia depois e agora nós estamos no depois. Temos que resolver a economia agora. E não é com canetada de governo que se resolve isso. Lógico, as políticas públicas influenciam muito, até porque tem muita gente aí que está querendo buscar aí o próximo pleito eleitoral e não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Só gosta de pregar, como eu falei, em velório, só na desgraça. Gosto de antagonizar, gosto de pregar e isso não deve ser feito. Por isso que eu trago esse vídeo aqui. Peço para você compartilhar esse vídeo. Espero que governadores e prefeitos parem com essa questão de lockdown que só aumentou o contágio do coronavírus. Espero que o governo federal aí crie estímulos e políticas públicas para que se aumente aí a produção e consequentemente abaixe o preço e negociando com esses produtores e associações de mercado, né? Ok, pessoal?
Ficou com alguma dúvida? Quer deixar alguma dica? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.